Oi, pessoal, tudo bom? Vamos começar hoje a nossa primeira aula, né? Para quem não me conhece ainda, está me conhecendo hoje, sou a professora Elizabeth e vou acompanhar vocês agora nas aulas de Química 1. Eu queria até lembrar aqui que eu já mandei os slides para vocês no Google Classroom, só que eu mandei o slide completo, inteiro, com todo o conteúdo. E agora, na hora de gravar a aula, eu preferi essa aula em 3 vídeos, para os vídeos ficarem mais curtos e ficar dinâmicos. Vocês poderem ver uma parte do assunto, se quiser já exercitar, ficar melhor para vocês, tá bom? Eu preferi fazer essa divisão. Bem, então vamos começar com o mais básico. Eu acredito que vocês já viram isso com o professor anterior, então a gente vai revisar os conceitos introdutórios, os conceitos iniciais da química, tá bom? Então, primeiramente, vamos relembrar a definição de química. Química é a ciência que estuda a matéria, as transformações da matéria e a energia envolvida nessas transformações, tá ok? E aí a gente tem que lembrar o que é matéria e o que são na natureza. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, ela ocupa um determinado volume. E transformação material é qualquer modificação sofrida por essa matéria. Então, para exemplificar para vocês, eu trouxe aqui umas imagens onde eu mostro alguns materiais no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. Para estudar melhor, eu vou explicar melhor para vocês a diferença dos estados da matéria nos próximos slides. Transformação material é, como eu falei antes, é qualquer modificação que a matéria sofre. Então aqui eu trago para vocês 3 imagens, uma de explosão de fogos de artifício, outra da água sendo aquecida e evaporando, né, entrando em ebulição, e a outra nós temos aqui alguns barris metálicos aqui de ferro sofrendo um processo de degradação que a gente chama o quê? De ferrugem, ok? Uma coisa também que a gente tem que diferenciar é que existem transformações que são físicas e transformações químicas. As transformações físicas, como aqui a passagem da água do estado líquido para o estado sólido, a substância não deixa de ser quem ela é. Então, eu tenho aqui, antes da transformação a água, no estado líquido. Depois da transformação, eu tenho ainda água, no estado de vapor. Então, a substância ela não modifica, ela não deixa de ser quem ela é inicialmente. Nas transformações químicas, não. Nós temos aí uma reação química, que é o caso do primeiro e terceiro exemplo, tá ok? Nós temos uma substância reagindo com outra, formando uma terceira totalmente diferente, com características diferentes e com propriedades diferentes. E aí, poder estudar bem química e entender bem a química, eu acho super importante a gente entender os níveis de representação do conhecimento químico. E aí eu gosto de mostrar para vocês esse triângulo, tá ok? Que mostra os 3 níveis de representação e de entendimento da química. Então, nós temos aqui, quando nós observamos um fenômeno, nós temos como observá-lo a nível macroscópico, a nível microscópico e temos o nível simbólico de entendimento de representação do que está acontecendo. Então, por exemplo, quando a gente vê a transformação da água do estado líquido para o estado gasoso, nós conseguimos observar, quando a gente coloca uma panela com água para ferver, a gente consegue observar a água entrando em ebulição, a gente consegue observar o vapor saindo. Isso seria o que nós vemos no mundo macroscópico. Estamos vendo lá a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Mas aquilo acontece daquela maneira porque algo está acontecendo a nível microscópico, a nível atômico e molecular. E para a gente entender química bem, a gente tem que entender o que nós observamos no mundo macroscópico como consequência do que está acontecendo a nível microscópico. O que está acontecendo com as moléculas de água? O que está diferenciando o comportamento delas? Para que antes elas se apresentassem no estado líquido e agora no estado gasoso. O que está acontecendo com as moléculas? Né? E isso é entender o nível microscópico. E o nível simbólico é a linguagem química que nós adotamos para representar isso. Porque nem tudo a gente pode desenhar, a gente iria perder muito tempo. Então, nós criamos uma para descrever esses processos.
Então, a química, ou como qualquer outra ciência, tem a sua linguagem própria, tem a sua simbologia. E para você compreender bem a ciência, você tem que dominar essa linguagem simbólica que ela traz para descrever os seus fenômenos, ok? E aí, como na química a gente estuda a matéria, que é algo que existe, que ocupa um volume no espaço, nós temos que fazer medidas, temos que fazer medições. Então é importante também vocês fazerem uma revisão das unidades de medida. Nós temos aqui trazido do livro de vocês grandezas de massa, comprimento, volume e temperatura, que são as medidas que mais vamos utilizar aqui na química. Então, como massa, nós utilizamos o quilograma. Comprimento, no nosso dia a dia, nós utilizamos o metro. Volume, nós utilizamos o metro cúbico e o litro. E temperatura, na química, né, nas ciências naturais, nós utilizamos a temperatura em Kelvin. Então, é importante que se saiba fazer a conversão de temperatura e das demais unidades. Então, relembrando para vocês, a temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273,15, que é o zero absoluto da escala Kelvin, né? Então, se o zero absoluto é 273,15 graus Celsius, tá, ok? Então, é menos 273,15 graus Celsius é o zero absoluto da escala Kelvin. Relembrem isso daqui. Vou tentar afastar a minha imagem aqui para poder... Deixa eu ver se não vai ficar no meio. Isso, vou ter que afastar mais um pouquinho. Assim. Aqui também para lembrar vocês alguns fatores de conversão. Esses primeiros aqui são os fatores de conversão de massa, né? Então, lembre que uma tonelada equivale a 1000 quilogramas, que 1 quilograma equivale a 1000 gramas e que 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, se eu quero, por exemplo, transformar de quilo para grama, eu multiplico por 1000, né? Então, 1 quilo vezes 1000, então eu tenho 1000 gramas. Se eu quiser fazer o inverso, transformar de grama para quilo, eu vou dividir por 1000. E a mesma coisa aqui do grama para o miligrama e da tonelada para o quilograma. O segundo quadro aqui relembra para a gente as conversões das unidades de volume, que também na química a gente vai precisar bastante. Então, nós temos aqui que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros e que 1 litro equivale a 1000 ml. E eu trouxe isso aqui para relembrar vocês, ou dizer para quem não sabe, que cada ml equivale ao mesmo volume de 1 centímetro cúbico. Então, por exemplo, na densidade, quando a gente estiver estudando densidade, muitas vezes ele é dado em grama por centímetro cúbico. Então, entendam isso como grama por ml, porque centímetro cúbico é o mesmo volume do ml. Então, se eu tenho 2 centímetros cúbicos, são 2 ml, tá ok? Vamos aqui. Então, já que eu falei de densidade, o que é a densidade também, que na química nós utilizamos muito? A densidade é a relação entre a massa e o volume ocupado por um corpo ou por determinada porção de matéria. Para vocês entenderem bem, eu retirei essa imagem aqui do livro de vocês, onde a gente tem aqui na primeira balança um cubo de chumbo e aqui na segunda balança nós temos um cubo com o mesmo volume, só que de alumínio. Então, aqui na descrição diz que os dois cubos têm volumes iguais a 27 centímetros cúbicos. E lembrem o que eu falei aqui, né? Então, quer dizer que os dois cubos têm um volume igual de 27 ml. Só que o primeiro é de chumbo e o segundo é de alumínio. Veja que o chumbo pesa bem mais. Né? Ele pesa 305, esse cubo aqui de chumbo pesa 305,1 gramas, enquanto o cubo de alumínio, com o mesmo volume do primeiro, pesa apenas 72,9 gramas. Aí lembrem até daquela velha perguntinha que sempre fazem, né? Ah, o que é que pesa mais? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? Essa pergunta, né? O que é que pesa mais? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? Eles pesam a mesma coisa, 1 quilo. Agora, como a densidade do ferro é muito maior do que a do algodão, 1 quilo de ferro vai ser um
um pedaço bem pequeno. Enquanto que 1 quilo de algodão vai ser uma saca enorme de algodão, né, para poder ter toda essa massa. Então, densidade não quer dizer exatamente quem é mais pesado. A gente só pode usar essa expressão, dizer que tal material é mais pesado que o outro, se a gente estiver comparando volumes iguais, como aqui nesse exemplo que foi trazido do livro de vocês. Aí sim eu posso dizer, como são duas porções de volumes iguais, o chumbo pesa mais. Mas a realidade, o correto de se dizer é que o chumbo é mais denso, ou seja, ele tem mais massa no menor espaço, né, no menor volume. Então, ele é mais denso e não mais pesado, tá bom? Voltando de novo a minha figurinha aqui para cima. E aí vamos relembrar também um pouco das propriedades dos materiais, né, as propriedades da matéria, que já foi trazido pelo professor anterior de vocês. E aí nós podemos dizer que as propriedades da matéria podem ser divididas em 2 grandes grupos. Em propriedades gerais, que são aquelas que não dá para ser usada para identificar as substâncias. Por que não dá para ser usada para identificar substâncias? Porque ela não é específica, ela não tem um valor específico para cada substância. Ela vai ter valores que qualquer substância pode adotar. Por exemplo, massa. 1 quilo, se eu tiver uma amostra que eu não sei do que é, aí eu peso ela na balança e deu 1 quilo. Essa amostra tem 1 quilo. Já posso saber do que é? Já posso saber que mineral é esse? Não. Porque qualquer coisa pode ter 1 quilo. Né? A mesma coisa serve para o volume, para a temperatura. Qualquer coisa pode estar a 25 graus Celsius. Então, esse tipo de informação, essas propriedades, elas não servem para identificar a substância. Então, elas são chamadas de propriedades gerais da matéria. Já as propriedades que nos ajudam a identificar uma substância, porque cada substância vai ter um valor específico que só compete a ela, essas propriedades nós vamos chamar de propriedades específicas, porque elas são particulares e exclusivas para cada substância. Então, exemplos de propriedades específicas é a densidade, que a gente já falou. Cada material vai ter uma densidade referente àquela substância, que tem a ver com o tipo de átomos e ligações daquela substância e como elas se mantêm unidas, o quão elas se mantêm próximas umas das outras, de acordo com essas suas características. Então, a densidade, existe tabelas onde vai estar lá dizendo qual é a densidade de cada material. Então, se eu calcular a densidade de uma porção de um material que eu estou analisando, se eu calcular a densidade e for olhar nas tabelas, eu já vou conseguir identificar aquele material. A mesma coisa serve para o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Né? Lembra o que é ponto de fusão e ponto de ebulição? É aquela temperatura onde vai ocorrer a fusão ou a temperatura que ocorre a ebulição, que também é específica para cada substância. E falando só mais um pouquinho de densidade para explicar, para fixar bem esse entendimento, eu trouxe aqui novamente um exemplo, um esqueminha com o desenho de 4 cubos de volumes iguais a 1 centímetro cúbico, ou seja, de 1 ml de madeira, de água, de ferro e de chumbo. Então veja quanto pesa 1 ml de cada um desses materiais. Então, 1 ml de madeira vai pesar entre 0,6 e 0,8. Aqui tem uma variação porque existem vários tipos de madeira de acordo com a árvore, né, de onde ela é retirada. A água, 1 ml de água vai pesar 1 grama. 1 ml ou 1 centímetro cúbico de ferro vai pesar 7,86. E 1 centímetro cúbico de chumbo vai pesar 11,40. E aí, com essa informação de densidade, a gente consegue até fazer um experimento bem legal que eu já fiz e já postei lá no Instagram, que é fazer uma torre de líquidos, onde a gente coloca líquidos de densidades diferentes e que não se misturam e a gente consegue ver claramente cada um ocupando a posição de acordo com sua densidade. Então, essa foi a torrezinha que eu fiz e postei lá. Se vocês puderem lá procurar lá e ver, ficou bem legal. Então, veja, nós temos aqui 5 líquidos, cada um com densidade diferente. Então, o mel é o líquido mais denso desses 5 aqui, então ele ocupa o fundo do recipiente.
seguido do detergente, a água, o óleo, que é menos denso que a água, e o álcool aqui, que está também menos denso, porque ele não consegue se misturar com óleo, né? Então o óleo está servindo até de barreira entre o álcool e a água, tá ok? Bem, pessoal, por hoje é só, essa é a primeira etapa da aula. Aí no próximo vídeo nós vamos falar só sobre os estados físicos da matéria. Espero que vocês tenham gostado, espero que a videoaula tenha ajudado. Lembrem-se que nas orientações que eu coloquei no Google Classroom, nós temos as páginas do livro que tem o assunto e algumas questões para vocês exercitarem. Façam, anotem as dúvidas de vocês, que quando tivermos na nossa aula síncrona, eu vou poder tirar essas dúvidas, tá ok? Anotem tudo e nos vemos lá. Até mais. Tchau, tchau.